Você já imaginou estar em uma festa cheia de luxo, onde tudo parece perfeito, mas algo misterioso começa a acontecer? Essa história começa com Kim Jae-hyun, um milionário que tem tudo: fama, dinheiro, amigos. Mas algo estava faltando, e tudo começa quando ele recebe um convite para uma festa exclusiva. Ele nunca imaginou que essa noite mudaria sua vida para sempre. Enquanto ele se preparava, pensava nas escolhas que fez até ali. Era uma festa elegante, cheia de pessoas influentes, mas sua mente estava em outro lugar. Já tinha sido convidado tantas vezes, mas aquela noite era diferente. Algo o incomodava, e ele não sabia o quê. Fique aqui comigo até o final dessa história. Se você gosta de mistérios que tocam a alma, inscreva-se no canal e comente de onde está assistindo. Vamos nessa. Ao chegar, a festa estava deslumbrante. Luzes douradas, música suave, conversas baixas, mas tudo parecia perfeito demais. Ele entrou e observou tudo ao seu redor, ainda com aquele peso inexplicável no peito. Mas o que mais o surpreendeu foi a presença dela. Park Ji-won, a mulher que ele jurou jamais ver novamente. Sua inimiga. Ela estava ali, impecável como sempre, mas com um olhar que dizia tudo. Jae-hyun tentou ignorá-la, mas ela o viu. Seus olhos se encontraram, e naquele segundo, uma energia estranha pairou no ar. O que ela queria agora? Porque ela estava ali. O que tinha acontecido entre os dois no passado que a tornava tão difícil de esquecer. Enquanto tentava se afastar, algo aconteceu. Ela se aproximou. E sua voz? Sua voz foi como um sussurro arrepiante. Não beba isso. Jae-hyun sentiu um calafrio. Ela nunca havia sido assim com ele antes. A mulher que destruiu seu império, que arruinou sua carreira, estava ali, ao seu lado, dizendo para ele não beber. Mas por que esse aviso agora? O que ela sabia que ele não sabia? Ela puxou seu braço com força, como se estivesse em pânico. Mas o que poderia ser tão grave para que ela fizesse isso? E por que um simples copo de champanhe poderia mudar tudo? Ele hesitou, olhou para o copo em sua mão. Não faça isso, confie em mim, disse ela com os olhos brilhando, implorando. Por que Park Ji-won estava agindo dessa forma? Jae-hyun tentou se lembrar do que aconteceu há anos, quando tudo desmoronou. Eles haviam sido mais do que inimigos. Eles tinham um passado compartilhado, um vínculo que, por mais que ele tentasse negar, ainda o atormentava. Mas o que ela sabia que ele não sabia? Enquanto a festa continuava ao redor deles, Jae-hyun sentiu uma tensão crescente. Ele olhou para o copo novamente, uma decisão simples que poderia mudar tudo. E foi aí que ele começou a entender. Não era apenas sobre aquele momento. Era sobre todo o seu passado, todas as escolhas que o trouxeram até ali. Mas será que ele estava preparado para enfrentar isso? O tempo parecia parar, enquanto Jae-hyun se encontrava no centro da festa, entre sua inveja de Park Ji-won e o desejo de seguir em frente. Ele olhou para ela, a mulher que ele odiava, mas ao mesmo tempo não podia negar que havia algo nela que o fazia querer ouvir. Ele sabia que ela tinha algo a mais para dizer. Algo crucial. Mas o quê? Ele tinha uma vida perfeita agora. Uma vida de luxo, sucesso, mas... Você vai arruinar tudo de novo, Jae-hyun, disse ela com um tom grave. Ele sabia que ela estava certa. Havia algo naquele copo, algo que ele não compreendia. A escolha era sua. Mas então, uma sombra se formou. Algo em seus olhos. O que ele estava prestes a descobrir seria muito maior do que ele poderia imaginar. Quando Jae-hyun decidiu colocar o copo na mesa e recuar, não sabia que estava prestes a cair em uma armadilha muito maior do que o simples álcool. Park Ji-won sabia exatamente o que estava acontecendo,
Mas o que ela sabia sobre esse veneno disfarçado em champanhe? E mais importante, quem estava por trás disso? Ela começou a revelar a verdade que ele não sabia. A história que ninguém queria contar, sobre traições e planos de destruir sua vida. A mulher que ele via como inimiga tinha sido, na verdade, sua única aliada em todo esse tempo. Mas por que agora? O vinho que estava na taça de Jae-hyun não era um simples champanhe de festa. Era a chave para um grande plano, algo que ele nunca imaginaria. Tudo parecia uma simples celebração, mas havia algo obscuro por trás. Enquanto Park Ji-won revelava tudo, ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Aquela bebida, a qual ele pensava ser inofensiva, estava ligada a algo muito maior. Algo que envolvia muitas pessoas, incluindo amigos íntimos, e que o colocava em uma posição impossível de evitar. A cada palavra dela, a tensão aumentava. Mas o que ela estava dizendo realmente tinha sentido? Ou estava tudo parte de uma estratégia para levá-lo a uma armadilha? Jae-hyun não sabia em quem confiar, mas uma coisa estava clara. As peças do jogo estavam sendo movidas, e ele era o alvo. Park Ji-won finalmente revelou a verdade completa, e Jae-hyun não pôde acreditar. Tudo o que ele conhecia até aquele momento foi uma mentira. Pessoas em quem ele confiava, o império que ele construiu. O tudo havia sido manipulado por forças que ele nunca imaginaria. Sua vida, até então perfeita, estava prestes a desmoronar, e o que ele estava ouvindo de Park Ji-won era só o começo. Ela olhou para ele e disse: "Se você beber isso, perderá tudo, e eu não posso deixar isso acontecer." Mas por quê? Qual era o propósito disso tudo? O que estava em jogo? Quando ele finalmente olhou para ela, sem palavras, Jae-hyun soube que não havia mais volta. Estava em um jogo maior, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Quem seriam os verdadeiros inimigos agora? Como ele poderia escapar dessa teia de mentiras e manipulação? Jae-hyun sabia que o próximo passo que tomasse mudaria sua vida para sempre. E a cada decisão, mais e mais peças se moviam ao redor dele. O que viria a seguir? Estava preparado para descobrir tudo isso? A verdade que ele buscava estava mais perto do que ele imaginava, mas ele teria coragem de enfrentá-la? Jae-hyun sabia que o jogo havia começado. O que ele não sabia, porém, era que sua própria mente estava sendo manipulada. Ele não estava apenas enfrentando Park Ji-won e os inimigos visíveis. Ele estava sendo atacado por suas próprias memórias, pelos fantasmas de um passado que ele tentava desesperadamente enterrar. Ao se afastar da mesa onde estava a bebida, ele sentiu o peso da decisão, e ao olhar para Ji-won, viu algo em seus olhos, uma mistura de arrependimento e alívio. Ela sabia o que ele estava pensando, sabia que ele estava prestes a tomar uma decisão fatal. Mas o que ela queria? Por que ela o alertava? Qual era o verdadeiro risco por trás daquele simples copo de champanhe? Ela tocou seu ombro, como se estivesse se preparando para revelar um segredo que poderia mudar tudo. "Você não é o único envolvido nesse jogo, Jae-hyun", disse ela, sua voz baixa, mas cheia de uma verdade amarga. Ele sentiu um calafrio. O que ela queria dizer com isso? A cada segundo, Jae-hyun sentia a pressão aumentando. O copo de champanhe ainda estava em sua frente, e as palavras de Ji-won estavam começando a fazer sentido. Ele estava em perigo. Mas não apenas ele. Todos ao seu redor estavam prestes a ser arrastados para o abismo. Ji-won o puxou para um canto isolado da festa. Lá, longe dos olhares curiosos, ela começou a contar o que ele nunca soubera. O que você construiu, tudo o que você tem, não foi só por sua habilidade ou sorte. Alguém está por trás disso, e ele está no seu círculo mais íntimo. Jae-hyun ficou sem palavras. Como ela sabia disso? E o que exatamente ela queria que ele fizesse agora? Para que servia esse aviso?
As palavras de Ji-won começaram a martelar em sua mente como um tambor. Ela estava dizendo que havia uma conspiração. Mas quem estava por trás disso? Seu próprio círculo de amigos, seus sócios, pessoas que ele confiava de olhos fechados. Ele olhou para o copo na mesa e sentiu o peso de uma decisão impossível. A confiança, a lealdade, tudo o que ele acreditava ser verdadeiro estava sendo posto à prova. Não era apenas uma bebida, era um teste de sua própria vida. Mas então, outra questão surgiu em sua mente. Quem seria o mentor por trás dessa trama? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas algo lhe dizia que Ji-won tinha razão. Sua vida estava prestes a desmoronar. Mas o que ele faria a respeito disso? Enquanto a música tocava ao fundo, Jae-hyun sentiu a pressão de todos os olhos da festa sobre ele, como se estivessem esperando sua escolha. A verdade era clara agora. Ele poderia continuar bebendo, ignorando o aviso, e arriscar perder tudo, ou poderia parar, ouvir Ji-won e tentar descobrir quem estava por trás de toda essa armadilha. Ele olhou nos olhos de Ji-won. "Eu vou descobrir quem está por trás disso", disse ele, com uma determinação fria. Ela assentiu, mas Jae-hyun sentiu uma sombra de dúvida em seu coração. Ele estava se afundando mais fundo a cada segundo. O que ele não sabia era que sua decisão não apenas mudaria o destino dele, mas de todos ao seu redor. Com a bebida ainda na mesa, Jae-hyun fez uma escolha. Não a de beber ou não, mas a de enfrentar a verdade. Ele não podia mais viver em um mundo de mentiras. Se quisesse sobreviver, ele teria que mergulhar nas sombras, enfrentar seus próprios demônios e descobrir o que estava realmente acontecendo. Ji-won o observou com um olhar que misturava orgulho e desespero. "Eu sabia que você ia escolher o caminho difícil, mas você não está sozinho. O verdadeiro inimigo é mais perto do que você imagina." Jae-hyun não sabia o que esperar depois de ouvir as palavras de Ji-won. Ele sentiu que as peças estavam se movendo rapidamente e que sua vida estava em um jogo de xadrez muito maior do que ele poderia controlar. A festa continuava, mas para ele o mundo inteiro parecia girar ao seu redor. Ele já não se sentia seguro, nem em sua própria casa, nem entre seus amigos. Aquela taça de champanhe, que parecia ser apenas uma bebida simples, estava prestes a se tornar a chave para uma armadilha muito maior. Mas quem estava por trás disso tudo? Enquanto ele refletia, algo o fez parar. Alguém estava se aproximando dele. Seus olhos se estreitaram enquanto ele tentava identificar o novo jogador nesse jogo mortal. Quem seria o próximo a agir? Ele foi interrompido por um toque no ombro. Quando se virou, encontrou um velho amigo, Lee Jin-ho, alguém que ele pensou ter perdido há anos. Mas havia algo diferente nele. Algo estranho. Jin-ho parecia saber mais do que deveria. Ele parecia fazer parte de um segredo que Jae-hyun ainda não compreendia. "Eu vi tudo o que aconteceu com você, Jae-hyun. Não adianta tentar esconder. A verdade vai vir à tona mais cedo ou mais tarde", disse Jin-ho com um olhar que não parecia de um amigo, mas de um desconhecido. O que ele sabia? Como ele se encaixava nessa história? E o que exatamente ele tinha visto? Jae-hyun sabia que agora não havia mais volta. O jogo havia se tornado muito mais complexo e ele precisava agir rápido. Quem estava controlando os fios desse jogo? E por que ele ainda não tinha percebido isso antes? Jae-hyun sentiu uma onda de tensão tomar conta de seu corpo. Jin-ho, seu velho amigo, estava de alguma forma envolvido em toda essa confusão. Mas por que ele estava ali agora, no momento mais crítico de sua vida? O que ele sabia que Jae-hyun ainda não sabia? Lee Jin-ho, com uma expressão séria e os olhos fixos, continuou. "O que está acontecendo aqui não é um simples erro de cálculo ou uma traição de empresa. Isso é algo maior, muito maior.
Eu vi o jogo, Jae-hyun, e você está no centro dele sem nem perceber. Jae-hyun, por um momento, se sentiu impotente. Seu mundo estava desmoronando e ele mal sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Quem eram os verdadeiros inimigos? E por que sua vida estava sendo manipulada dessa maneira? Jin-ho sabia mais do que estava disposto a contar, e isso fazia Jae-hyun ainda mais nervoso. Ele precisava de respostas, e precisava delas agora. Você não entende, Jae-hyun. O mestre por trás disso, ele já esteve por perto durante todo o tempo, observando você crescer, e você não viu nada. Não conseguiu ver que cada movimento que você fez foi orquestrado por ele. Essas palavras caíram como uma bomba. Jae-hyun sentiu o peso delas, mas não sabia se poderia acreditar. Quem poderia ter manipulado sua vida de tal forma? Seu império, suas amizades, tudo parecia ter sido orquestrado por alguém mais poderoso. Alguém que estava por trás dos bastidores, invisível para ele. Jin-ho deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar o nome desse misterioso mentor. Mas antes que pudesse dizer mais, ele olhou para os lados com cautela, como se alguém pudesse estar ouvindo. Não é seguro dizer isso aqui. Vamos sair. Eu te conto tudo, mas precisamos de um lugar mais seguro. Jae-hyun seguiu Jin-ho até uma área mais isolada da festa. O local estava silencioso, longe dos olhares curiosos. Eles estavam longe de tudo o que ele conhecia, mas o que ele mais queria agora era descobrir a verdade. Ele estava farto de segredos e mentiras. Agora você vai entender. O homem por trás disso tudo não é apenas um inimigo. Ele foi uma sombra durante toda a sua carreira. Você viu as pistas, mas não as reconheceu. E agora é tarde demais para voltar atrás. Jin-ho revelou finalmente. O nome dele é Kim Seok-jin. O choque foi imenso. Kim Seok-jin. Ele nunca havia imaginado que o homem que ajudou a construir seu império poderia estar por trás de sua queda. Seok-jin não era apenas um parceiro de negócios. Ele estava por trás de tudo. Cada movimento que Jae-hyun fez, cada passo que deu, havia sido cuidadosamente orquestrado. Agora Jae-hyun sabia. Kim Seok-jin era o verdadeiro inimigo. Mas quem era ele, realmente? Jae-hyun já havia ouvido falar dele, mas nunca imaginou que o homem que tanto respeitava fosse capaz de planejar sua queda. Enquanto refletia sobre isso, uma presença familiar apareceu na porta da sala. Era Seok-jin. Jae-hyun sentiu um calafrio, mas manteve a postura. Não era mais o jovem que confiava cegamente naquele homem. Agora ele precisava confrontá-lo. Você realmente acha que pode me derrotar, Jae-hyun? Seok-jin disse com um sorriso frio, como se estivesse se divertindo com a situação. Você nunca soube o que estava acontecendo ao seu redor, sempre achou que estava no controle. Mas você foi um peão o tempo todo. Jae-hyun não podia acreditar no que estava ouvindo. Como ele pôde ser tão ingênuo? Kim Seok-jin não era apenas seu mentor e parceiro de negócios. Ele era o arquiteto de sua destruição. Cada decisão que Jae-hyun tomava, cada passo que ele dava, estava sendo manipulado. Seok-jin continuou. Você acha que tudo o que você tem foi fruto de seu próprio esforço? Nada disso é real, Jae-hyun. Eu planejei tudo desde o início. Até sua ascensão foi uma parte do meu plano. E agora você vai cair, como todos os outros. O que mais poderia acontecer? A dor da traição foi esmagadora, mas Jae-hyun não podia se dar ao luxo de se perder nesse momento. Ele sabia que sua única chance agora era enfrentar Seok-jin e destruir os planos dele. Era agora ou nunca. Jae-hyun encarou Seok-jin, sentindo o peso da verdade caindo sobre ele. O homem que ele mais respeitava, o homem que ele acreditava ser seu aliado, agora era o maior inimigo que ele já enfrentara. Você acha que vai me derrubar, Seok-jin?
Jae-hyun falou com uma calma que não sentia desde o início da noite. Você fez o seu movimento, mas não vai conseguir me destruir. Seok-jin sorriu. Eu não precisei fazer nada, Jae-hyun. Você já estava destruído há muito tempo. A única coisa que fiz foi empurrar você para o abismo que você mesmo construiu. Jae-hyun sabia que não seria fácil derrotar Seok-jin, mas agora ele tinha algo que o mentor não esperava: o conhecimento de seu próprio jogo. Seok-jin acreditava que controlava tudo, mas Jae-hyun finalmente percebeu que ele também poderia fazer jogadas inteligentes. Enquanto Seok-jin estava distraído com seus próprios pensamentos, Jae-hyun fez o impensável. Ele derrubou o jogo de Seok-jin, colocando em movimento um plano B, um movimento inesperado que Seok-jin não antecipou. A sala ficou em silêncio. Jae-hyun sabia que, se tudo fosse bem, esse seria o momento decisivo. Ele não estava mais jogando o jogo de Seok-jin. Agora, ele era o mestre do próprio destino. Enquanto Jae-hyun observava a reação de Seok-jin, a tensão no ar era palpável. Seu mentor, que havia estado à frente de cada movimento até aquele momento, parecia perceber que algo estava errado. A expressão no rosto de Seok-jin mudou de desdém para uma inquietação inesperada. Ele não sabia o que Jae-hyun havia feito, mas sabia que sua estratégia tinha falhado. Jae-hyun, com a mente afiada, começou a entender a verdadeira magnitude do que estava acontecendo. Ele não estava apenas lutando contra um rival nos negócios, mas contra um homem que o havia usado de forma implacável. Os sentimentos de raiva e traição começaram a se transformar em uma força imbatível, uma determinação renovada de destruir Seok-jin e tomar o controle de sua vida de volta. O que ele mais temia era a ideia de ser apenas uma peça em um jogo maior, manipulado o tempo todo. Seok-jin olhou diretamente para ele e disse com uma frieza assustadora: Você nunca será mais do que um simples peão, Jae-hyun, e você vai se arrepender de tentar me desafiar. Jae-hyun deu um passo à frente, não demonstrando fraqueza. Você subestimou o meu poder, Seok-jin. O que você não percebeu é que você está no controle de tudo, mas eu tenho algo que você nunca terá: minha vontade de lutar. Com as palavras de Seok-jin ainda reverberando em sua mente, Jae-hyun sentiu que o embate estava apenas começando. Ele sabia que a batalha com Seok-jin não seria fácil, mas ao mesmo tempo compreendeu que agora era sua vez de ser o mestre do jogo. Sua visão de mundo havia mudado completamente e ele já não se via como um peão em um tabuleiro. Ele estava prestes a virar o jogo e fazer com que todos vissem a verdadeira face do homem que pensou ser imbatível. Seok-jin tinha arruinado sua vida por tanto tempo, mas Jae-hyun agora sabia que não tinha mais nada a perder. Ele tinha seus próprios aliados, pessoas em quem ele poderia confiar. O único passo necessário era expor Seok-jin de uma vez por todas, revelando a verdade para todos os envolvidos. Afinal, a verdade sempre prevalece, e Jae-hyun estava prestes a mostrar a todos o quão grande era a mentira que Seok-jin havia construído. Eu não sou mais seu marionete, Seok-jin, Jae-hyun disse com uma confiança recém-descoberta. E agora você vai pagar pelo que fez. Ele pegou o telefone e começou a fazer as ligações necessárias sem hesitar. Era hora de destruir o império de Seok-jin, peça por peça, até que ele se visse exposto para todos. Jae-hyun sabia que essa era a única forma de reconquistar sua vida e seu império. O relógio continuava a marcar o tempo enquanto Jae-hyun se preparava para o confronto final. Ele havia feito as ligações, juntado as provas necessárias, e agora era hora de agir. Mas, antes de fazer o último movimento, ele refletiu sobre o que essa jornada significava para ele. Ele não estava apenas tentando destruir Seok-jin, mas também se redimir diante de si mesmo.
Ele precisava se libertar dessa manipulação. Ele precisava se reconectar com o que realmente importava. Mas, enquanto ele se preparava para a batalha, uma nova sombra surgiu no cenário. Algo que ele não havia previsto. Alguém que ele não esperava que estivesse envolvido. Lee Jin-ho, o homem que até então parecia ser seu aliado. Jin-ho havia sido o primeiro a alertá-lo sobre Seok-jin, mas agora algo estava errado. O olhar que Jin-ho lhe dava não parecia mais o de um amigo, mas o de um homem que estava mais envolvido no jogo do que Jae-hyun imaginava. Você está pronto para perder tudo, Jae-hyun? Jin-ho perguntou com um sorriso que não era de amizade, mas de cumplicidade. Porque Seok-jin não é o único que manipula as coisas. Eu também tenho meus próprios interesses. O choque foi grande. Jae-hyun olhou para Jin-ho e sentiu a traição se infiltrando em seu coração mais uma vez. Mas agora ele sabia como jogar. Ele já não confiava em ninguém, exceto em si mesmo. Jae-hyun agora sabia que estava cercado de inimigos. Não apenas Seok-jin, mas também Jin-ho. Alguém em quem ele havia confiado estava jogando o mesmo jogo. Mas a grande revelação era que ele não precisava mais se esconder ou confiar em ninguém. Ele sabia que agora o único inimigo que ele precisava enfrentar era ele mesmo. Com isso em mente, Jae-hyun tomou a decisão de confrontar Jin-ho diretamente. Ele não podia mais permitir que alguém manipulasse sua vida. Era hora de tomar o controle de uma vez por todas, e ninguém o impediria. Ele estava pronto para lutar contra qualquer um, até mesmo aqueles que considerava amigos. Você estava por trás disso o tempo todo, Jin-ho? Jae-hyun perguntou com a voz mais firme do que nunca. Você e Seok-jin jogando comigo, manipulando todos os movimentos. Jin-ho sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era de derrota. Eu sabia que você chegaria até aqui, Jae-hyun, mas o que você não sabe é que os jogos que estamos jogando vão muito além do que você imagina. Enquanto o confronto entre Jae-hyun e Jin-ho se intensificava, a verdade começou a emergir com força. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Jin-ho, que havia sido uma sombra constante na vida de Jae-hyun, estava mais envolvido na trama do que ele havia imaginado. Ele não era apenas um cúmplice, mas o verdadeiro arquiteto de muitos dos problemas que Jae-hyun havia enfrentado ao longo dos anos. O jogo de manipulação era ainda mais profundo do que Jae-hyun poderia ter previsto. Eu criei tudo isso, Jae-hyun. E você foi uma peça importante no meu plano, disse Jin-ho, com uma expressão que misturava orgulho e desdém. Você era um peão, mas agora que você está aqui, finalmente entendeu o que se passa por trás dos bastidores. Jae-hyun ficou chocado, mas algo dentro dele o fez resistir à tentação de ceder. Ele não seria mais um peão nesse jogo. Ele agora tinha o poder de virar as peças e mudar o jogo para sempre. Mesmo diante dessa traição inesperada, Jae-hyun não desistiria. Ele estava disposto a ir até o fim para conquistar sua liberdade e destruir os homens que o haviam manipulado. Jae-hyun não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele precisava enfrentar a verdade, não importa o custo. A mentira de Seok-jin e Jin-ho estava prestes a ser desmascarada, e ele estava determinado a ser o homem que traria essa verdade à tona. Ele sabia que, no fim, a verdade sempre prevalece. Mesmo que sua jornada tenha sido cheia de traições e dor, ele tinha a capacidade de reescrever sua própria história. Agora você vai pagar, Jin-ho. Jae-hyun disse com uma calma implacável. A verdade vai sair, e você não vai mais me controlar. O que aconteceria a seguir? Quem seria o último a cair nesse jogo? A história estava longe de acabar, mas a batalha final estava prestes a acontecer. A grande revelação foi feita,
e Jae-hyun finalmente conseguiu entender o jogo em que estava envolvido. Não era apenas sobre vingança ou dinheiro, mas sobre recomeçar sua vida, agora livre da manipulação. Com a verdade finalmente exposta, Jae-hyun se levantou, pronto para reescrever seu destino e deixar para trás as sombras que haviam perseguido sua vida por tanto tempo. Mas antes que pudesse seguir em frente, uma última surpresa surgiu. A verdadeira identidade de quem estava por trás de tudo ainda precisava ser desvendada, e a luta estava longe de acabar. Com a verdade sobre Jin-ho e Seok-jin finalmente exposta, Jae-hyun sentia que estava mais próximo de libertar-se das correntes que o prenderam por tanto tempo. Mas havia uma sensação inquietante em seu peito. Algo ainda não estava certo. A peça final ainda estava faltando. Quem de fato estava por trás de toda essa trama? Quem orquestrou todos os movimentos, manipulando não apenas Jae-hyun, mas todos ao seu redor? Foi então que ele percebeu a resposta. A última peça do quebra-cabeça estava bem diante dele, mas ele havia se distraído por tanto tempo que não viu. A mulher que ele pensava ser apenas uma inimiga do passado, Park Ji-won, estava de alguma forma envolvida, mais do que ele poderia imaginar. Ela não era apenas a avisadora, mas parte do complexo jogo de manipulação. Enquanto ele refletia sobre isso, Ji-won apareceu mais uma vez, mas agora com uma expressão diferente. Ela não estava mais tentando salvá-lo, nem lhe dizendo o que fazer. Ela estava ali, com uma verdade a ser revelada. Jae-hyun, você precisa entender que tudo o que aconteceu não foi apenas uma coincidência. Eu estava sempre ao seu lado, mas nunca pude contar a você. As palavras de Ji-won foram como um soco no estômago de Jae-hyun. Como ele poderia ter sido tão cego? Ela, que ele sempre via como uma inimiga, agora revelava que, na verdade, ela sempre foi uma peça-chave no jogo de Seok-jin e Jin-ho. Jae-hyun ficou atônito, tentando compreender a extensão da manipulação que ela havia orquestrado sem que ele percebesse. Eu estive em cada passo dessa jornada, Jae-hyun, não para te destruir, mas para te proteger. Você nunca entendeu que, no fundo, nós dois éramos as peças mais importantes desse jogo. E o que eu fiz por você. Ji-won deu um passo à frente, como se esperasse que Jae-hyun entendesse tudo o que ela estava dizendo, mas ele não sabia como reagir. Ele ainda sentia raiva dela, mas também uma estranha gratidão. A verdade sobre os últimos meses estava se revelando e ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Ela o olhou nos olhos e continuou. Você pensou que sua luta era contra Seok-jin e Jin-ho, mas a batalha real era contra você mesmo. Você precisava se libertar dessas mentiras. Agora você está pronto para a verdade. Jae-hyun, agora sem palavras, não sabia se deveria confiar nela ou se deveria continuar o enfrentamento. Mas ao olhar para ela, algo mudou em seu coração. Ele já não via mais uma inimiga, mas uma aliada que sempre esteve à sombra de seu próprio destino. Ela o havia protegido de muitas formas, e ele começava a perceber isso agora. Você não entende, Jae-hyun. Eu fui forçada a agir nas sombras. Seok-jin tinha controle sobre todos, mas eu consegui manipulá-lo para que você tivesse uma chance. A minha missão sempre foi te ajudar, mas eu nunca pude fazer isso de maneira direta. Eu precisava que você tomasse o controle, que enxergasse além da fachada. Jae-hyun sentiu a intensidade daquelas palavras. Ele nunca soubera até que ponto ela estava envolvida, até que ponto ela havia sido forçada a ser uma espectadora, quando, na verdade, ela havia sido uma guerreira, lutando em silêncio. Agora, ele sabia que sua batalha não era contra ela, mas contra as sombras de um passado que ele não entendia completamente. Apesar de toda a dor, toda a raiva, Jae-hyun sabia que não era o momento para vingança.
Ele já havia chegado tão longe, e agora sabia que sua verdadeira luta era pela liberdade de sua própria mente e alma. Seok-jin e Jin-ho poderiam cair, mas o mais importante era que ele não se perderia no caminho da escuridão. Ji-won, ao perceber a transformação de Jae-hyun, sorriu pela primeira vez em muitos anos. Você entendeu, Jae-hyun. A verdadeira vitória não é sobre os outros. A verdadeira vitória é sobre você mesmo. Ele respirou fundo, olhando ao redor. A festa, que antes parecia ser o cenário de sua ruína, agora se transformava no marco de sua redenção. Ele estava no controle de seu destino. Ele não seria mais o homem que seguiu as regras impostas pelos outros. Ele se tornaria o homem que sempre deveria ter sido. Mas antes de seguir adiante, ele ainda precisava dar o golpe final. Não era mais uma questão de vingança, mas de justiça. De justiça para si mesmo e para todos que ele havia perdido pelo caminho. Com Seok-jin e Jin-ho desmascarados, Jae-hyun sabia que a batalha ainda não estava completa. Não bastava apenas expor a verdade, era necessário agir de maneira decisiva. Ele começou a mover suas peças, fazendo alianças com aqueles que ainda acreditavam nele, aqueles que poderiam ajudá-lo a reconstituir o império que Seok-jin havia destruído. Mas o que mais o movia agora era o desejo de dar uma lição a todos aqueles que, como Seok-jin, acreditavam que poderiam manipular o destino das pessoas ao seu redor. Jae-hyun queria algo mais do que apenas a vitória. Ele queria mostrar ao mundo que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma maneira de recomeçar. Ele pegou o telefone e fez a ligação que mudaria tudo. Era hora de restabelecer o equilíbrio, de reescrever as regras do jogo. Seok-jin e Jin-ho não sabiam, mas estavam prestes a aprender da maneira mais difícil que ninguém controla o destino de Jae-hyun. Nos dias que se seguiram, a transformação de Jae-hyun foi notável. Ele estava mais forte do que nunca, mais sábio e mais determinado a tomar o controle do seu futuro. Ele não apenas reconstruiu sua vida, mas começou a agir como um verdadeiro líder, alguém que agora entendia o que significava ser livre. Enquanto isso, Seok-jin e Jin-ho começaram a sentir o peso de seus próprios erros. Jae-hyun havia se tornado a força que eles nunca conseguiram controlar. Eles tentaram lutar contra ele, mas sabiam que a batalha já estava perdida. A verdade estava com Jae-hyun e ninguém poderia negá-la. Quando tudo finalmente se acalmou, Jae-hyun olhou para trás e viu o homem que ele se tornara. Ele não era mais o mesmo homem que entrou naquela festa. Ele havia vencido, mas não por vingança. Ele havia vencido por sua própria redenção. Agora ele estava no controle do seu destino, e ninguém mais o impediria de ser quem ele realmente era. Jae-hyun se tornou um exemplo para todos aqueles que um dia se sentiram manipulados, traídos ou desamparados. Ele provou que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a liberdade está ao alcance de quem tem coragem de lutar por ela. Seu império foi reconstruído, mas agora com uma base mais sólida do que nunca. Não porque ele buscava poder, mas porque ele sabia que o maior poder de todos é o controle sobre si mesmo. Ele não havia vencido apenas o jogo de Seok-jin ou Jin-ho. Ele havia vencido o maior inimigo de todos, o medo de ser quem ele realmente era. Após a revelação de Seok-jin e Jin-ho, Jae-hyun pensou que poderia finalmente descansar, mas a verdade era mais complexa do que imaginava. Os fantasmas do passado ainda o assombravam. Ji-won, embora agora sua aliada, trazia consigo um segredo que Jae-hyun não sabia se deveria descobrir. Ele olhou para ela com uma dúvida silenciosa. Jae-hyun, há algo mais que você precisa entender. Eu não sou a única pessoa envolvida nesse jogo, ela disse com um tom sério. Você está prestes a entrar em uma nova fase da sua vida, mas o que você não sabe
é que o verdadeiro inimigo ainda está à espreita. Jae-hyun franziu a testa. Quem mais está envolvido, Ji-won? Você não pode me deixar com mais perguntas agora. Ela suspirou e olhou para ele com pesar. Há uma organização maior que você nunca soube, algo que nem Seok-jin nem Jin-ho eram capazes de controlar. E você está na linha de frente dessa batalha agora. Jae-hyun sentiu o peso das palavras de Ji-won. Uma organização secreta, maior do que qualquer conspiração que ele pudesse imaginar. A sensação de estar sendo manipulado por forças invisíveis voltou com força total. Ele já tinha enfrentado Seok-jin e Jin-ho, mas agora estava claro. A verdadeira batalha seria contra aqueles que controlavam os marionetes do jogo. Quem são eles? Jae-hyun perguntou, agora mais determinado do que nunca. Como posso enfrentá-los se nem sei quem são? Ji-won olhou para ele com uma expressão grave. Não é uma questão de saber quem são. É uma questão de entender o poder que eles têm. Eles não agem de forma direta, mas suas ações afetam tudo ao nosso redor. Você já foi uma peça deles, mas agora você tem que ser mais do que isso. Com as palavras de Ji-won ecoando em sua mente, Jae-hyun sentiu o peso de uma nova responsabilidade. Ele já havia destruído seus inimigos mais óbvios, mas agora sabia que havia forças muito maiores em jogo. A organização secreta, ou seja lá como fosse chamada, não estava disposta a deixar que ele tivesse a paz que tanto almejava. Mas Jae-hyun não era mais o homem frágil de antes. Ele sabia que para conquistar a liberdade, ele precisaria lutar não apenas contra as forças visíveis, mas também contra as invisíveis. Ele precisava entender os movimentos dessa organização e, mais importante, precisava descobrir quem estava por trás dela. Eu não vou ser uma peça de jogo, Ji-won. Eu sou o jogador agora, disse ele com uma confiança renovada, e vou destruir essa organização antes que ela me destrua. Agora que Jae-hyun sabia o que estava enfrentando, ele começou a traçar sua estratégia. A organização secreta era um fantasma, difícil de rastrear, mas ele sabia por onde começar, seus próprios aliados. Alguns dos homens e mulheres que ele havia considerado amigos estavam, na verdade, envolvidos em algo muito mais sombrio do que ele imaginava. Ele começou a investigar as pessoas mais próximas a ele, aqueles que tinham acesso ao seu império. Um de seus conselheiros mais antigos, Han-su, parecia ser o elo perdido. Jae-hyun não podia mais confiar nas aparências. Ele precisava ver até onde a rede de corrupção se estendia. Mas a cada passo que ele dava, mais perguntas surgiam. Quem mais estava dentro dessa organização? Quem, além de Seok-jin e Jin-ho, tinha interesse em vê-lo cair? Jae-hyun precisava agir rapidamente. Quanto mais tempo ele demorasse, mais pessoas estariam envolvidas. Enquanto investigava, Jae-hyun fez uma descoberta que quase o fez cair para trás. O verdadeiro mentor de Seok-jin, o homem que sempre havia ficado nos bastidores, tinha uma ligação direta com a organização secreta. Ele não era apenas um mentor de Seok-jin, mas o líder de tudo. Esse homem, chamado Kim Joo-hyun, era o mentor de Seok-jin, mas também o cérebro por trás de muitas das manipulações que Jae-hyun havia sofrido. Ele era a chave para a rede que controlava tudo ao redor de Jae-hyun. Ao descobrir isso, Jae-hyun sabia que sua luta estava longe de terminar. Ele precisava enfrentar esse novo inimigo de frente. Mas havia algo mais. Joo-hyun não era apenas um mentor para Seok-jin. Ele também havia sido o mentor de Kim Ji-won. O que isso significava? Jae-hyun não sabia, mas ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Com a descoberta de Kim Joo-hyun, Jae-hyun ficou cada vez mais determinado a desmascarar a organização. Não era mais apenas uma luta por poder, mas uma luta pela verdade.
Ele começou a montar um plano complexo, buscando informações e aliados em lugares inesperados. Se ele queria derrotar essa organização, precisaria jogar o mesmo jogo deles. Ji-won, embora fosse uma aliada, estava em uma posição complicada. Ela tinha sido manipulada tanto quanto Jae-hyun, mas agora ela era uma chave importante para a vingança. Jae-hyun sabia que ela sabia mais do que estava dizendo. Ele a pressionou para que ela revelasse tudo o que sabia sobre Joo-hyun e seus métodos. Ela hesitou, mas finalmente falou. Kim Joo-hyun não é apenas um líder. Ele é um estrategista imbatível. Ele sempre fica 2 passos à frente. Finalmente, Jae-hyun estava face a face com Kim Joo-hyun. Ele não sentia raiva, apenas uma calma decidida. Joo-hyun, o homem que orquestrou sua queda, estava ali diante dele. Mas Jae-hyun sabia que essa não seria uma luta fácil. A mente por trás de toda a trama estava diante dele, e ele precisava ser mais astuto do que nunca. Você nunca percebeu o jogo, Jae-hyun. Você foi uma peça importante, mas você não tinha ideia de como tudo estava interligado, disse Joo-hyun com um sorriso frio. Jae-hyun não se intimidou. Agora, eu sei. E estou pronto para derrubar você e tudo o que você construiu. O confronto com Kim Joo-hyun foi o mais difícil de todos, mas Jae-hyun finalmente entendeu o que significava ser livre. Ele não era mais uma peça em um jogo. Ele tinha o poder de mudar as regras. Usando tudo o que aprendeu ao longo dessa jornada, Jae-hyun desmantelou a organização e derrubou Kim Joo-hyun de uma vez por todas. No final, ele percebeu que a verdadeira vitória não estava em derrotar os inimigos, mas em aprender a lutar por si mesmo, a viver com coragem e, acima de tudo, a se libertar das sombras que o mantiveram cativo. A luta não havia sido apenas contra eles. A verdadeira batalha foi contra o próprio Jae-hyun. Agora ele estava livre, livre para criar sua própria história, sem amarras, sem medos e com a certeza de que ninguém mais poderia controlá-lo.